Nós vamos conversar sobre mitos na dor patelofemoral. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido algum mito por aí, como um dos mais clássicos, que é: você não pode agachar se tem dor patelofemoral. Eu sou Scarlett Alves, eu sou fisioterapeuta esportiva, mestre em reabilitação e desempenho funcional. Para começar a falar sobre esse assunto, a gente vai primeiro diferenciar dor patelofemoral de condromalácia patelar. Condromalácia patelar é o termo que mais se popularizou, mas a gente não deve usar essa nomenclatura porque ela se remete a um resultado do exame de imagem. Então, quando as pessoas fazem ressonância magnética, um dos laudos característicos é vir esse resultado de condromalácia, grau 1, 2, 3, 4. E a gente não deve chamar a condição pelo resultado do exame de imagem. A condição que envolve dor, reproduzida em atividades que impõem carga ao joelho, que pode ser somado com esse resultado de imagem ou não, é a dor patelofemoral. Uma dor em volta da patela ou como se fosse por trás dessa patela é a característica primordial da dor patelofemoral. Então, um dos primeiros mitos que a gente precisa conversar é sobre o termo. Dor patelofemoral é a condição que envolve a patela e condromalácia patelar é o resultado do exame de imagem. E é interessante citar que nem todo mundo que tem condromalácia patelar tem dor no joelho e nem todo mundo que tem dor no joelho tem condromalácia patelar. Indivíduos assintomáticos vão ter esse resultado do exame de imagem porque ele é inerente ao processo de uso do nosso joelho. Então, à medida que a gente vai sentando, levantando, fazendo atividade física, fazendo atividades esportivas, a gente vai mudando a conformidade articular, a conformidade da cartilagem que envolve os nossos ossos. Então, é natural pensar que as coisas vão mudar a nível articular e é natural pensar que a condromalácia pode sim estar associada com pacientes que não têm dor no joelho e simplesmente pelo uso dessas articulações ou da articulação patelofemoral. Olhem só que interessante, quando a gente fala sobre ressonância magnética, a gente tem que trazer alguns dados. As alterações que são encontradas no exame de imagem são frequentemente interpretadas como causa da dor e levam a tratamentos médicos caros e até cirurgias, mas isso é o que não deveria acontecer. O exame de imagem ele é complementar ao exame físico, ao exame clínico, então ele teria que ser usado como complemento de fato para entender todo o cenário do paciente, para entender o diagnóstico desse paciente. E na verdade as alterações que são encontradas a nível de ressonância magnética, elas começam a ser interpretadas como causa da dor. E a gente só fala sobre causa e consequência, na verdade a gente só fala sobre causa da dor em estudos longitudinais, em estudos coortes prospectivos e não em estudos transversais. Então hoje o que a gente tem de causa da dor patelofemoral é a fraqueza de quadríceps. Resultados da ressonância magnética não podem ser interpretados como causa da dor no joelho. E isso é um dos erros, um dos mitos que acontece. Esses resultados, eles são interpretados como causa da dor e normalmente esses pacientes são levados a tratamentos mais caros, a tratamentos que não são assertivos para aquela condição. Aqui nós não estamos falando de uma doença, nós estamos falando de uma disfunção do joelho que tem tratamento, que tem cura. Apesar de nós termos um prognóstico ruim, o que é isso? O paciente tem um cenário após o tratamento ainda de recidivas de dor, esse paciente pode ficar completamente sem dor desde que ele esteja inserido em atividade física, desde que ele esteja inserido em fortalecimento muscular, ok? Mas voltando para esses resultados, para esse cenário da ressonância magnética, nós precisamos entender que não são essas alterações a nível estrutural, a nível da articulação patelofemoral que causam a dor. A dor é sempre interpretada como algo multifatorial. Se você tem uma interpretação atual sobre a dor, o entendimento é que ela é multifatorial. Não é porque eu tenho um desgaste da minha patela, um desgaste da minha cartilagem que envolve a patela que eu tenho dor. O pensamento não é unidirecional, mas eu preciso de diversos fatores interagindo para que esse paciente tenha uma disfunção como a dor patelofemoral. O que a gente tem hoje de pensamento mais unidirecional é fraqueza de quadríceps pode levar à dor patelofemoral. Mas outros pontos que antes foram bem discutidos na literatura não podem mais ser observados como causa da dor.
E aí, nesse cenário da ressonância magnética, 43% das pessoas que não têm dor, ou seja, que são assintomáticas, têm essa lesão da cartilagem. De forma didática, o que eu quero falar para vocês é: nós temos dor patelofemoral, que é a condição que envolve dor e perda de função. A condromalácia é um resultado do exame de imagem. A condromalácia me fala sobre o quê? Sobre o nível de desgaste dessa patela. Todos os ossos são revestidos por cartilagem. A patela, consequentemente, também será revestida por cartilagem. E à medida que essa cartilagem se desgasta, nós temos o grau 1, 2, 3 e 4. Tá? E o que eu estou querendo reforçar aqui é que pessoas que não têm dor podem ter esse desgaste da patela, esse desgaste da cartilagem. Cerca de 43% das pessoas que não têm dor vão ter essa lesão de cartilagem, vão ter esse desgaste da cartilagem. Provando pra gente que a ressonância magnética pode ser observada como algo mais natural e inerente do processo de uso da nossa articulação. Então, um dos pontos pra gente desmistificar essa história da condromalácia, o grau de condromalácia significa mais dor? Não necessariamente. Grau de condromalácia significa dor? Não necessariamente. Indivíduos assintomáticos vão ter condromalácia, assim como indivíduos que têm dor podem não ter condromalácia. A gente tem que observar sinais e sintomas, observar o cenário clínico desses pacientes. Olha só que interessante esse artigo que dividiu pessoas com dor patelofemoral, pessoas que não tinham dor patelofemoral, e observaram alguns aspectos ali da cartilagem. Então, lesão de cartilagem, lesão da medula óssea patelar, intensidade do sinal da gordura de Rofa. Eles tentaram entender esses três aspectos para pessoas que tinham dor e pessoas que não tinham dor. Como que eram os achados da ressonância magnética para esses dois grupos. E eles encontraram que as anormalidades estruturais, essa lesão de cartilagem, lesão de medula óssea, intensidade da gordura de Rofa, elas são muito semelhantes para os dois grupos. Então, por exemplo, enquanto no grupo dor patelofemoral eu tenho lesão de cartilagem em 23% das pessoas, em pessoas que não têm dor patelofemoral eu tenho lesão de cartilagem acontecendo em 21% das pessoas. O que a gente antes obtinha como anormalidade estrutural nos parece ser normal. E é um dos fatores para que a gente repense esses exames e desmistifique essa informação de que ele é tão relevante assim para diagnosticar. A gente observa esses exames, valida, entende que ele é complementar, mas não é primordial para o diagnóstico. Portanto, o grau de condromalácia não é um ponto-chave da reabilitação. O grau de condromalácia vai ser um dos achados. Nós não precisamos proteger a articulação, porque a gente parte do pressuposto de que o que está desgastado não tem regeneração, mas tem redução de sintomas. Eu posso ter uma condromalácia grau 4 e eu posso sim ficar livre da dor, eu posso sim fazer todas as minhas atividades físicas, eu posso correr, eu posso saltar, eu posso fazer o que eu quiser. Tá? Então, nós não precisamos proteger a articulação. A gente fala sobre uma exposição gradual, gradativa às atividades, para que exista a redução dos sintomas, melhora da capacidade funcional e esse paciente fique bem. Mas a cartilagem que está ali a um determinado grau de degeneração, ela vai continuar daquele jeito, naquela conformidade. Aqui, nós precisamos entender que os pacientes, ou nós mesmos que temos dor no joelho, que temos dor patelofemoral, nós podemos fazer agachamento, nós podemos correr, nós podemos subir e descer escadas, nós podemos fazer qualquer esporte, inclusive esportes de alto impacto. O alto impacto não pode ser retirado da vida e das atividades de pessoas que gostam de fazer atividades assim. A gente oferece para o paciente o que ele tem capacidade atual e vai oferecendo cada vez mais cargas progressivas, esportes progressivos. Então, pessoas que querem realizar esportes de alto impacto, a gente vai oferecer uma demanda menor até chegar no nível de complexidade ideal de alto impacto. A gente não pode contraindicar. O que a gente pode é fazer exposições gradativas, mas não existe nenhum problema, a cartilagem não vai se desgastar mais. Hoje a gente sabe que o exercício ou a atividade física no cenário geral não oferece riscos para a cartilagem ou para o tecido ósseo. Então pode ser oferecido desde que a gente tenha uma progressão muito bem feita para isso. E um outro ponto também que a gente precisa raciocinar aqui, quando a gente fala dessa história de condromalácia, exame de imagem, são os suplementos alimentares. A condroitina e a glucosamina, elas ficaram muito famosas por regenerar a cartilagem. Mas pensem só, a cartilagem é
aneural e avascular. Portanto, eu não tenho suporte para regeneração. Portanto, um suplemento alimentar não vai ser capaz de fazer a regeneração dessa cartilagem. Então, o pensamento, a plausibilidade biológica já não existe para esses suplementos alimentares. Então, não devem ser prescritos. Hoje, os profissionais de saúde que são mais atualizados já têm essa informação muito clara. A maioria dos guidelines hoje de dor no joelho não recomendam o uso da condroitina e da glucosamina. Então, nós temos um apanhado aqui de informações que eu tenho certeza que se vocês chegarem no cenário clínico, que se vocês forem atender os pacientes, eles ainda vão ter essas informações de base que foram oferecidas por outros profissionais, eles vão ter essas crenças que eles não podem fazer alguma coisa, mas o que a gente precisa fazer hoje, dentro do cenário clínico, com essa abordagem educacional para os pacientes, é desmistificar essas informações, trazer a separação do que é a condição clínica, do que é a ressonância magnética, o resultado da ressonância magnética, o que ele pode fazer de fato, o que não há de fato de contraindicação. É isso que vai nortear o cenário da educação para esses pacientes. É isso que vai permitir com que esses pacientes se movimentem. Às vezes esses pacientes chegam no nosso consultório com medo de se movimentar ou evitando se movimentar. Às vezes essas pessoas não têm a cinesiofobia de fato, mas elas deixam de subir e descer uma escada, elas deixam de fazer algumas atividades porque tem medo de dor, tem medo de desgastar mais. E a partir do momento que a gente tem essa abordagem de comunicação e educacional, que a gente vai trazer mudanças nesse cenário de exposição desses pacientes. Um outro ponto muito interessante dentro desse cenário de mitos é o estresse articular. A gente sempre pensou que doía a articulação patelofemoral porque existia mais estresse articular. Então, com certeza vocês já ouviram falar sobre aquela cascata de que mulheres têm um ângulo que é aumentado. A partir do momento que a gente tem um ângulo que é aumentado, a gente pode ter um valgo dinâmico de joelho. Um valgo dinâmico de joelho pode me remeter a uma lateralização da patela. Então, de forma mais didática, o que a gente tem? A gente tem a estrutura do fêmur, a região troclear, onde a patela se encaixa. Nessa região troclear, o que normalmente se espera é que a tróclea esteja ali bem centralizada, que a patela esteja bem centralizada na tróclea e a gente tem uma lateralização. Ou seja, a partir do momento que eu não tenho um encaixe perfeito, que eu tenho uma lateralização, eu tenho uma menor área de contato. Uma menor área de contato me oferece um maior estresse articular. Então existia toda uma cascata mecânica para o entendimento da dor patelofemoral. Só que o que foi observado? Isso precisa ser pesquisado. A partir do momento que se colocou isso em pesquisa, nós observamos que não. A explicação para o surgimento da dor não é esse. Não é a partir da lateralização, não é a partir do valgo, não é a partir do ângulo que esses pacientes têm dor. Então, essa cascata mecânica não explica o surgimento da dor dos nossos pacientes. Não é algo que a gente precisa hoje ficar avaliando, buscando. Então, eu não preciso saber se meu paciente tem uma patela mais lateralizada, se o ângulo que desse paciente está aumentado ou se ele tem um valgo dinâmico de joelho. Mas talvez entender o cenário da dor atual, entender o conceito novo da dor proposto pela IASP, que é uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, que envolve fatores psicológicos, que envolve fatores sociais, que envolvem outras dimensões, fará muito mais sentido para a gente entender e abordar esses pacientes. A mecânica tem sim sua importância dentro do cenário da prescrição de exercício, do entendimento desses pacientes, mas hoje entender o contexto multidimensional da dor atrelado a essa mecânica é o que vai fazer mais sentido para a gente. Então, partindo desse pressuposto de estresse articular, nós não precisamos ficar com medo do estresse articular, com medo da menor área de contato. Mais uma vez, nós não precisamos proteger a articulação porque há um maior estresse ali em determinadas amplitudes de movimento ou em determinados exercícios. E é com isso que eu falo sobre mais um mito para vocês, que são os ângulos de proteção. Nós não devemos falar sobre ângulos de proteção articular, mas sim ângulos de conforto, porque se esse paciente está com sintoma, concordem comigo que na hora que a gente for prescrever exercícios, pode ser que alguns exercícios sejam mais sintomáticos. E uma das estratégias para a execução do exercício com menor dor é mudar a amplitude de movimento que esse paciente está executando aquele exercício. Mas nós não precisamos proteger a articulação. Nós
só estamos fazendo uma exposição aos poucos. Então, se para agora, nesse momento do tratamento, ele não consegue executar com aquela amplitude, ele precisa de uma margem de conforto, ofereça uma margem de conforto. Posteriormente, que ele vai evoluindo, ele consegue aumentar o nível de complexidade, aumente o ângulo. Não há necessidade de proteção, porque a gente já viu que estresse articular não é a causa da dor, que menor área de contato não é a causa da dor, que os exercícios não desgastam mais essa cartilagem, que de fato a gente não precisa proteger, mas a gente precisa oferecer um pouco mais a cada momento dessa reabilitação, desse tratamento. Então, se popularizou aqueles ângulos de proteção. Se o paciente fosse fazer um agachamento, tinha que ser de 0 a 45 graus. Se o paciente fosse fazer uma cadeira extensora, teria que ser de 0 a 45 graus para que a gente tivesse uma maior área de contato, um menor estresse. Mas a gente sabe que essa informação talvez precise de uma ressignificação. E uma forma de ressignificar isso é falar sobre ângulos de conforto. Você pode usar essas amplitudes, desde que seja a amplitude a ideal para aquele paciente. Se você coloca o paciente para realizar um agachamento e de 0 a 60, de 0 a 70, ele está sem sintoma, mantenha uma amplitude mais alta. Você só vai restringir se houver sintoma alto. Se o sintoma tiver de 0 a 5, é inerente ali do processo de adaptação que esse paciente sinta um pouco mais de desconforto, ok? Então só usa-se uma estratégia a partir do momento que esse paciente está mais sintomático. E para finalizar, a gente falava muito antes que tinha que controlar o valgo dinâmico, que o valgo dinâmico podia ser um causador da dor patelofemoral, mas a gente sabe que não. Reforçando para vocês, o único motivo hoje unidirecional para uma pessoa ter dor patelofemoral é a fraqueza de quadríceps, mas nós ficamos muito tempo conversando sobre valgo dinâmico de joelho, lendo muitas pesquisas, os pesquisadores fazendo muito conteúdo sobre valgo dinâmico de joelho, até que saiu um artigo falando sobre controle motor. Será que fazer esse controle do valgo dinâmico é melhor do que não fazer esse controle? Será que de fato vai mudar ali sintoma, capacidade funcional ou a própria cinemática dessas pessoas? E o que foi encontrado foi que não, o treinamento de controle de movimento não foi mais eficaz do que o protocolo de fortalecimento isolado em termos de dor, função, força muscular e cinemática. Ou seja, ficar controlando o padrão de movimento ou não controlar o padrão de movimento tem os mesmos resultados. Então, por que não oferecer exercício sem essa preocupação com cinemática, né? Sem essa preocupação com essa medialização do joelho. Então, hoje a gente sabe que pode fazer as prescrições sem essa pulguinha atrás da orelha com valgo dinâmico do joelho. Óbvio que movimentos aberrantes, movimentos que são realmente feios, né? Quando a gente olha, o paciente está fazendo um super valgo dinâmico, se você faz uma correção verbal, se tem um foco externo e ele muda o padrão de movimento, ok, faça o foco externo, faça a comunicação para que esse paciente altere um pouco do movimento, mas a gente sabe hoje também do conceito de variabilidade motora. Então, quanto mais esse paciente tem estratégias para executar a tarefa, melhor. Eu subi dessa escada de diversas formas, eu vou variando a cada subida e a cada descida de escada em diversas vezes, de diversas formas, e é isso que é interessante, a variação do movimento, a variabilidade motora. Então a gente passa a ter um novo pensamento de não ficar restringindo tanto o paciente, mas sim oferecer a tarefa e ver qual é a forma que ele vai executar, ok? A gente sempre tem que pautar ali numa balança o equilíbrio, nem oferecer muita mecânica, nem oferecer muita terapêutica baseada em comportamento, mas o que é mais interessante para aquele perfil de paciente? Um pouco mais de mecânica, um pouco mais de aspectos comportamentais? E aí, de acordo com a individualidade biológica, a gente vai oferecendo condutas para esse paciente ter redução da dor e ter melhora da capacidade funcional. Então, de forma didática para vocês, a gente conversou sobre condromalácia patelar ser um resultado da ressonância magnética e não necessariamente a ressonância magnética explicar tudo dos sintomas desse paciente. A gente falou que estresse articular não é a causa da dor patelofemoral, então a gente não precisa se preocupar com ângulo Q, lateralização da patela e valgo dinâmico de joelho. A gente falou que o valgo dinâmico de joelho não é também a
causa da dor patelofemoral, que a gente precisa entender um pouco mais sobre variabilidade motora, e a gente também falou sobre ângulo de proteção, que a gente não precisa proteger a articulação, mas a gente precisa oferecer um conforto se esse paciente estiver muito sintomático, mas não no intuito de entender que o estresse articular, que a área de contato é que vai ser a causa dessa dor no joelho. Esse é um conteúdo que normalmente eu sempre estou falando nas minhas redes sociais, então sempre falo sobre dor no joelho, exercício, prescrição, planejamento de exercícios para os pacientes com dor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, continua me acompanhando por aqui, deixa o seu like nesse vídeo e sempre lembrem-se que a minha conduta é uma conduta baseada em exercícios. Se você também pensa assim como eu, que nós precisamos oferecer e entender um pouco mais de exercício para os pacientes com dor, continua aqui e acompanha os próximos vídeos que serão lançados aqui no canal do YouTube.